Estamos começando mais um Debate Bola, programa que apresentamos todas as terças e sexta-feira. A gente convida você a nos acompanhar, seja pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, seja pelas suas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Nós vamos sempre trazer para vocês informações importantes das nossas competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, e também alguns outros detalhes sobre o nosso futebol. Lembrando sempre que temos aí o apoio da Biomédica, né? Você que vai construir um condomínio, quer colocar uma academia no condomínio, ou mesmo tem alguma associação ou clube que necessite material, né, de academia. O melhor local para você encontrar o melhor produto com o melhor preço é na Biomédica. Então dá um pulinho ali na Biomédica José Bonifácio, ou entre em contato com o Savian, que não é pouco conhecido, Savian, ninguém conhece o Savian, né? Mais conhecido que as pedras do calçadão ali. E com certeza você vai ter aí o melhor orçamento e vai fazer a sua melhor compra. É ali na Biomédica. Bom, hoje é sexta-feira, não é dia do shopping, mas é dia de nós termos aqui o Bica e o G. E hoje, insuportáveis, né? Depois daquele meio de semana, a gente vai ter que engolir, né, Savian? Não é fácil, né? Nós estamos aqui com o Guilherme Bica, o EG Rosado, Sérgio Savian, o nosso time das sextas-feiras, e vamos aí analisar o meio da semana e também esse sábado, né, que vai ser um sábado de muito futebol para a dupla Grenal. Bica, feliz da vida, resultado de quarta-feira, Bica, ou tu não ficou contente com aquele resultado? Não fiquei contente. É a máxima. Primeiro eu quero dizer que nós não vamos fazer com o Salvian o que fizeram no calçadão, né? Ele falou que ele é mais conhecido que as pedras do calçadão. Mas as pedras do calçadão não foram trocadas. Nós não vamos trocar o Salvian nunca. Ele não vai no calçadão. Obrigado. Ele não vai no calçadão. Não aparece na boca maldita. Ele tem medo da cobrança, ele tem medo da crítica. Ele não vai no calçadão. Ele não nos dá o prazer disso. Ele é a pessoa que não vai lá. Quer dizer na verdade, ele tem razão mesmo. Eu nunca tive no calçadão. Antigamente eu ia sábado de manhã, mas não tenho esse costume. Não tenho esse costume do calçadão. Mas admiro quem vai, porque eu acho que é um bate-papo legal. Sim. Tomar um cafezinho. Mas tirar os bancos da velharia agora, como é que vão fazer? Complicou. Tem que levar a cadeira de casa. Agora complicou. Mas era só para dizer que a gente não vai trocar o Salvian, que nem trocar as pedras do calçadão. E não vai levar 10 anos para trocar? Não. E como é que tá funcionando o calçadão? Porque já falam nisso faz mais tempo, né? Diz que inaugura. Próximo sábado. Não é o assunto não é o assunto do momento aqui, tá? Mas a gente que frequenta o calçadão, eu digo, para mim, é o ponto que eu mais gosto da Maria, é o calçadão. Eu acho que é a identificação, porque ali convive todas as tribos, né? Ali é gente de todas as etnias, de todos os gostos, de todos, né? Mas assim, eu acho que o nosso calçadão ele ficou sem identificação de Santa Maria. Ficou genérico, né? Ficou genérico, você não identifica Santa Maria. Eu acho que o calçadão é uma identificação da cidade. Assim como o de Porto Alegre tem os seus requisitos, né? Primeiro, eu não sei para que coqueiro lá, né? Aquela árvore grande lá. Tá? Os bancos não são confortáveis. Para os velhinhos realmente é complicado, né? Vou ter que levar uma almofada, né? Mas o calçadão ele perdeu a identificação, né? Ele ficou uma obra meio quadrada, né? Mas tudo bem. O assunto não é esse. Tá melhor do que Tá, Então, vamos lá, Bica. Todo Colorado, o brabo de tu ter muito tempo para vir no programa depois do jogo é que tu assiste muito o programa de esporte nesse meio tempo aí, e aí eu vi que eu estava completamente equivocado. O pessoal tá, que nem tu disse, né? Tá muito faceiro? Não tô faceiro. Eu vi a coloradagem aí extasiada com o que viu, e eu não gostei do que vi. O nosso lateral esquerdo, que para mim é o porto seguro do time, deu 2 rameladas ali e quase entregou o jogo. Né? Se não fosse o pessoal lá na frente compensar, depois ele mesmo ajudou a compensar com aquele cruzamento perfeito na cabeça do Gumalo. Maravilhoso. Mas eu não tinha medo, eu estava com medo do lado direito e a gente tomou o gol, foi pelo outro lado, foi pelo lado dele. Segundo, o Gumalo foi escalado no lugar do Bustos para segurar o Keno e o Marcelo. O Keno não perdeu uma jogada no Gumalo. O Keno trabalhou em cima do Gumalo o tempo inteiro e ele não ganhou uma. E o Vitão também não. Aliás, o Vitão ele não dá um bote, ele não toma uma bola. Se o atacante não tentar passar a bola para alguém,
o atacante continua com a bola o tempo todo e o Vitão não consegue tomar. O Vitão sabe interceptar, sabe se antecipar, mas tomar a bola do zagueiro, que nem o Nino faz lá do Fluminense, o Vitão não faz. E aí depois, vou começar pelo negativo, tá? Que é para primeiro bater e depois assoprar. E aí depois as substituições que o Kudê fez no meio do jogo, aquilo ali não tem cabimento, aquilo ali entregou o jogo, um time numa semifinal da Libertadores, um confronto parelho que nem aquele, né? Que foi, todo mundo concordava antes, só lá da imprensa do eixo Rio-São Paulo que achava que o Fluminense era muito melhor que o Inter, aqui a gente concorda que era um confronto parelho. Tu ganhando de 2-1 na casa do adversário, o time com um a menos todo o segundo tempo, tu tirar as únicas 2 peças, 3 na verdade, que conseguiam reter a bola no campo de ataque e produzir alguma coisa, e tirou ao mesmo tempo Alan Patrick, Arangues e Maurício. O Alan Patrick e o Arangues eu entendo que por causa de cansaço do cartão amarelo, mas aí tinha que ter mantido o Maurício. Então o time ficou um bloco na defesa, sem ninguém fazer a bola passar pelo meio, com 2 atacantes lá na frente. O Fluminense se adonou do jogo, empatou e se tivesse mais tempo de jogo ia virar. Então eu não fiquei satisfeito. Fico satisfeito com o resultado, como todo mundo disse. Se antes do jogo assinasse 2-2, todo mundo concordava. Mas com a circunstância que foi o jogo, o cavalo passou encilhado, o Inter não montou, podia ter vencido, decidido a parada lá, podia ter vencido de 3-1, inclusive a gente pode discutir depois aquele lance do gol do Mercado, que eu acho que não teve bola na mão nenhuma, e podia até, inclusive, botar uma pulga atrás da orelha aí do pessoal que acha que o Fernando Diniz tem condição de treinar a seleção brasileira. Eu acho que não tem. E sem contar que o Inter estava com um homem a mais, né? Uhum. Vamos deixar isso hoje, falar primeiro, sabe, para depois falar. Hoje eu tô tri afim de falar hoje. Parceiro com o jogo de quarto. Tô tri afim de falar hoje. Né? E ao contrário do Bica, claro que aqui a gente quer um pouquinho mais, né? Mas a gente discutia que seria um jogo parelho, né? E eu entendo que o jogo, assim, o Inter perdeu de ganhar e perdeu de perder. Assim como o Fluminense perdeu de ganhar e perdeu de perder. Né? Jogo no detalhe. A gente sabia que era um jogo no detalhe. Se olhar os gols que aconteceram lá, foram detalhes, né? E se alguém não falhar, se não houvesse falha, não haveria gol nesse jogo. Porque era um jogo realmente que o René, primeira bola, talvez seja uma autossuficiência dele, aquela coisa de confiança demais, né? E a gente discutia aqui que tinha 3 jogadores que tinham que cuidar. Um era o Cano, que ele, se der 10 centímetros para ele, né? E ele mostrou no segundo gol que o cara, ele tá ali. Ele consegue fazer jogada que tu não espera, né? Velocidade, tu falou bem do Malo. Ganhamos alguma coisa, mas sabíamos que o Keno ele é um jogador rápido, né? Tá, então foram detalhes mínimos, né? Eu acho que de repente o empate, porque se a gente sei se ganha lá, eu tinha medo de chegar aqui no Beira-Rio, vamos jogar por empate. Todo time joga por empate e complica. Né? Então a substituição, e aqui eu vou falar do lado de quem é treinador, né? Eu acho que aquela coisa, tu pensa algo, ele pensou, eu vou dar bola pro Fluminense e vou ser reativo, vou botar 2 caras rápidos lá, que era o Luca. Só que daí não funcionou, o time não conseguia sair jogando de trás. Não tinha por onde escapar. Não tinha para escapar. Lógico, a gente entende ele preservar um Arangues, que já tinha 2 amarelos, preservar um Alan Patrick, que já tem 2 amarelos, né? Mas realmente a gente perdeu ali, né? Mas é aquilo. Mas hoje, desculpa, eu sei que é o teu tempo de fala, mas é aquela coisa. Tu tirar o Arangues, perfeito, tira todo o jogo, tu tem reposição, que é o Bruno Henrique. Quem que tu bota no lugar do Maurício e do Alan Patrick? Realmente, o Alan Patrick tinha que sair porque ele correu o risco de levar o amarelo, né? Mas concordo contigo que no caso do Maurício, mas é aquilo, vai entender a cabeça do treinador, né? De repente ele botou o Luca, que é um guri rápido para tentar, só que daí o time não saiu de trás, né? E parece que o Fluminense tinha 11 jogadores e o Inter tinha 10. Então, mas assim, coisas que eu gostei. Primeiro, arbitragem. Eu acho que não vi o juiz assim. O lance do pênalti e o lance. O VAR beneficiou o Inter e depois, né? Porque aquele lance do gol do Malo, só o VAR para dar. Né? Porque, sim. Né? Se não é o VAR, não tinha dado gol. Isso é mais pura verdade. Né? No lance do. Ali, eu até agora, eu assisti várias vezes o lance do Mercado e eu não consegui ver a bola na mão do Mercado. Eu não consegui ver nem a bola na mão do Mercado e nem a bola na mão do zagueiro do Fluminense. Se deu, triscou, né? Foi aquela coisa assim. Foi mais ou menos que nem aquele pênalti que deram a favor do Grêmio aqui contra o Bragantino, lembra? Que o cara cruzou a bola pegou no cabelinho do cara do Bragantino e o juiz deu. Nem desviou a bola. Né? Então eu acho que a arbitragem em si, ela não prejudicou. Né? Ela foi coerente. A expulsão
Hoje alguém me falou assim, mas um juiz numa semifinal não pode expulsar isso. Ele agiu em cima da regra. Em cima da regra. Nós já passamos por isso. Eu me lembrei no próprio Maracanã, né? O nosso lateral esquerdo contra o Flamengo, que às vezes, eu sempre digo assim, sabe? Tu que é treinador sabe disso. Existe a maldade, e tu consegue ver um jogador maldoso, e existe aquele jogador que é afoito, né? Aquela expulsão, nós estávamos assistindo o jogo juntos, eu acho, segunda-feira lá na Confraria, que o cara da América foi expulso. Claro. O pessoal até olhou embaixo e tu chamou a atenção, aí em cima. O cara levou o braço. Tá? Tu não consegue fazer movimento do corpo sem o braço. Então, às vezes, tu bate. Né? É que nem esse do pé no chão. Aquele lance do jogador do Fluminense, ele foi afoito. E para mim, esperto foi o Valência, que deixou o pé. Eu também não acho que houve maldade ali naquele lance. Só que assim, isso que eu acho que a FIFA ela erra. Quando deixa na interpretação. Eu sempre digo, a interpretação do ser humano aqui, se nós mostramos uma cena aqui, nós quatro, cada um vai ter a sua interpretação. Então, toda a regra interpretativa ela é complicada. Define, né? Mas o risco que ele correu, assim como o Inter já foi prejudicado por isso, né? Mas aí que tá hoje. O Fluminense não foi prejudicado. O lance da primeira falta do Cleiton Xavier, eu ressuscitei o Cleiton Xavier. Quando eu falo aqui, eu chamo Samuel Xavier. Não, eu confundi os nomes. O Samuel Xavier, o primeiro lance era para cartão amarelo, o segundo lance era para cartão amarelo e os dois somaram vermelho. Ele não foi expulso pelo carrinho que ele deu e ele não foi expulso pela primeira falta. Não é isso que eu digo assim. Então, quando eu falo prejudicado, perdeu o jogador. Sim, só que eu acho que é que o jogador brasileiro, tá, ele tem mania de jogar como tivesse um árbitro brasileiro que apita tudo. Nós vimos que aquele árbitro não estava dando tudo. Inclusive, naquele segundo gol do Valência, que foi impedimento, para nós houve uma falta em cima do Maurício ali antes do meio de campo. Né? Ele deixou chegar o jogo, ele deu impedimento. Não dava qualquer faltinha. Ele agiu dentro da regra. No próprio lance da primeira falta que resultou em amarelo do Samuel Xavier, ele teve ali um lance que o pessoal reclama que foi falta do Valência em cima do Nino. Eu não vou nem dizer que sim nem que não, porque eu não vi o replay do lance. Na hora eu não fiquei com sensação de falta, mas ele deixa o jogo correr, a gente sabe. E ontem eu assisti o Boca e Palmeiras e era o mesmo árbitro que apitou Inter e River Plate no Beira-Rio. E a minha mulher gosta muito de futebol, estava assistindo comigo, ela falou, eu gritei, o cara fez um lance, falta, e ela, tu não conhece esse árbitro? Tu não sabe que ele deixa rolar o jogo? Mas eu falei, é a diferença do árbitro. Os caras deixam rolar o jogo. Com certeza. Não, né? Então eu acho que foi um jogo parelho e eu entendo assim que prefiro o Inter tendo que jogar aqui do que a gente se vê que o Inter quando joga pelo resultado tenta segurar jogo, né? Então tentava. Vamos lá. Agora nós temos Eduardo Cudê na Casa Mata. Essa questão assim essa questão de discutir arbitragem, hoje tu fala uma coisa, amanhã tu vai ter que voltar atrás porque eles erram aqui, acertam ali e eu não vi assim que ele possa ter influenciado para A ou B, né, na arbitragem dele, né? Eu também não vejo essa mão que os caras reclamam ali, né? Eu não vi também assim muito claro que bateu na mão do Mercado no gol, não dá para ver muito claro isso. Assim também como o Inter perde um pênalti antes desse lance, né? Também não deu para ver isso. São detalhes. E tu sabe que o VAR engana as pessoas, conforme o ângulo engana as pessoas. Era onde eu ia chegar. Então é bem complicado isso aí. Se ele, não vamos mostrar isso, não vamos complicar o jogo, deixa assim, toca essa e deu para a bola. Né? Então é muito complicado a gente falar disso. Mas do jogo em si... Eu vou concordar com as tuas palavras, vou concordar mesmo, porque eu acho que o Internacional, no início do jogo, era para ter feito 2 gols. Né? Ter saído na frente com 2-0. Pois é, o Internacional jogou muito melhor. Eu, quando vi o Internacional jogando, digo, meu Deus do céu, vou ter que engolir essa, né? Porque eu achei que o Internacional ia... Ele de repente tomou um gol, uma bobagem. A saída pela esquerda errada, lá no lateral, como tu falou, os caras tomaram a bola e fizeram 1-0. Aí deu uma E era o Porto Seguro realmente do Internacional, aí, o lado esquerdo. E aí deu uma ducha de água fria no Inter, né? Porque aí o Inter desacelerou. E na verdade, o gol sai, o gol do Cano ali, e depois aí sai 1-0 pro Fluminense. Aí o Fluminense teve 2 jogadas. O goleiro fez uma defesa milagrosa com o pé ali. E a outra com a mão. Duas defesas. 2 defesas. Era para entrar para 3-0. Só não entrou
em função dessas duas grandes contratações que fez o Inter no meio do ano. E foi um dos que melhor contratou, né, nessa janela aí. Porque esse goleiro é brincadeira o que pega, né? Falar em goleiro, o presidente do Grêmio disse ontem que o goleiro do Grêmio ano que vem é o Grando. Mas quando eles falam isso é porque não vai ser. Também é verdade. E na frente o Valência, né? Que é o cara o que ele tá totalmente. O que ele está livre. Que decide os jogos. Não. Já chega um que derruba o bebê, vai levar dois para derrubar o bebê, vou matar todas as crianças do Grêmio lá. Então eu achei assim que daí a partir disso aí, o Internacional não leva os 2 gols que era para levar, né? O goleiro faz as defesas, depois o Internacional toma conta do jogo. Até não foi em função da expulsão, porque depois da expulsão o Diniz acerta o time no segundo tempo. Sim, daí ele se obrigou a colocar o Alexander e arrumou o time do Fluminense. Aí ele arrumou o time do Fluminense. Tu jogar contra um time que nem o Inter, que tem um meio campo recheado daquele jeito, com um volante que nem ele fez, é praticamente suicídio. Quando eu vi a escalação eu falei, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Ou nós vamos ganhar desses caras aqui, ou então nós vamos tomar uma goleada. Porque o cara jogou com Marcelo, Ganso, John Kennedy... Ganso de volante. O Ganso de segundo volante, exatamente. Mas assim, se a gente for analisar... Viu? Se for analisar o jogo, eu concordo. No Internacional, o resultado do Internacional não foi bom. O Internacional era para ter liquidado... A fatura lá. E sabe quem eu senti falta nesse jogo, Taviano? Que eu achei que estava um pouco assim, ele não. Se ele faz o que o Cano faz, foi o Ener Valencia. Eu também. Ele organizou muito, mas ele custou tomar decisão rápida na hora de concluir. Aquela bola que o zagueiro pisa na bola, bate em gol de bico. Ele foi escorar. E teve outra também ali que ele lançou no Patrick, que se ele puxa para a direita, que é o pé dele também. Ele só teve um chute na realidade. Pra ter noção. Eu achei que ele ficou devendo. Então parece que inibido em fazer gol. Mas ele preocupou o sistema defensivo dele, de todo o Fluminense. E aí se aproveitou o restante do pessoal. Eu nunca vi o quarto zagueiro, esse, como é que chama? O maluco? Felipe Melo. Numa jornada tão horrível quanto ele estava. Mas vocês lembram que as 2 primeiras jogadas foi em cima do Ener Valencia, em cima dele. E ele não viu, não enxergou o Ener Valencia. Aí ele começou a se preocupar. Tanto é que ele pisa de uma bola dentro da área que era o gol ali, né? O Valencia ali tinha que ser um pouquinho mais fome, ter um pouquinho mais de atitude ali, né? E se cai pro Cano aquilo ali é caixa. Então o que eu vi, só para concluir aqui... o que eu vi é o seguinte, o resultado não foi bom para o Inter. Não foi bom. Agora, eu também vi por que o ex-treinador do Fluminense não ganha título. Só foi campeão no Rio. Entende? Porque é maluquice dele, a forma com que ele defende o time dele. Ele só quer atacar, ele não tem um equilíbrio defensivo. Tanto é que o Internacional podia ter saído de lá com uns 4 ou 5 neles. Eu achei que no início de jogo do Internacional, eu achei que ia fazer mais de um gol. Sobre o Ener Valencia, tá? Uma das razões que eu disse que é ruim a gente vir no programa tanto tempo depois do jogo é que eu terminei o jogo reclamando do Ener Valencia. Os caras só elogiando o Cano. Falei, mas o Ener Valencia é melhor que esse Cano aí, cara. Como é que o Ener Valencia não fez gol? E aí eu fui começar a assistir os programas pós-jornada, aquelas coisas todas. O Ener Valencia em vários lugares foi eleito melhor em campo. Eu fiquei, mas o que está acontecendo com o mundo? Um centroavante que não faz gol, que perde um gol daqueles na cara a cara com o goleiro, que deixa, né, que abdica de chutar na ele e ter perdido. Ele podia ter explodido o travessão ali e não ia ficar bravo com ele. Agora, tu demorar tanto tempo para escorar uma bola ao ponto do Ganso interceptar, o Ganso que só falta andar de muleta em campo. Então, eu fiquei surpreso. Eu concordo com o Ogier quando disse, e com o Xavier, que ele incomodou e que ele apavorou o pessoal e que com isso ele contribuiu. Mas um cara que custa o que ele custa não pode passar em branco numa decisão daquelas. E a outra coisa que eu queria falar sobre o Ener Valencia é a coincidência. Porque a estreia do Ener Valencia foi no Maracanã contra o Fluminense, quando o Mano Menezes ainda era técnico. O Mano Menezes foi espinafrado por escalar o Ener Valencia na ponta direita. E no jogo contra o Fluminense, agora na semifinal, ele jogou o primeiro tempo quase inteiro caindo pela direita para jogar nas costas do Marcelo e jogar pelo lado do Felipe Melo, que era mais lento, e jogou muito por ali. E aí eu fico pensando, às vezes não é ser técnico, não é escalar time, né, Xavier? Ser técnico
tu tem que preparar o time, dizer como ele tem que jogar, prever os movimentos. Não é dizer assim, o Ener Valencia vai jogar na direita. Os dois fizeram a mesma coisa. O Mano Menezes disse pro Ener Valencia jogar na direita e o Kudê também. A diferença é como que ele botou os dois para jogar. Então, mas o meu medo em relação ao jogo da volta é que o Fernando Diniz foi displicente e prepotente, achando que o Inter era boia dada, que eles iam atropelar o Inter, fazer 3-0 e resolveu a parada ali. E aí foi esse cavalo que passou encilhado. Agora ele já sabe como é que o Inter joga, como é que o Inter encaixa no time dele, e eu não sei, tá todo mundo achando que ele é muito convicto das próprias ideias e que ele vai com a mesma escalação. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele vai mexer no time para jogar no Beira-Rio. Pois é, mas a questão do Valencia não fazer os gols tá na criação, porque é muito pouco em cima dele. Diferente do Cano. Cano os caras metem todas nele. Todas. O time joga em função do Cano. E no Inter, não. Ele tem que criar jogada, inclusive, para o pessoal. Né? Porque o Alan Patrick cria muito para ele. Mas o Alan Patrick não larga tantos jogadores na cara do gol. Né? E mais claro... Principalmente agora que está jogando mais perto do ataque, né? Mas eu vejo assim, né? Porque lá no jogo contra o Bolívar, ele recebeu uma bola na frente, um passe, não me lembro de quem. Do Alan Patrick, inclusive. Do Alan Patrick, né? Daí ele acaba e faz o gol. Mas depois disso, ele não tem recebido esses passes que recebe o Cano. Então, aí que eu vejo uma diferença. Né? É diferente, por exemplo, desse centroavante do Grêmio. Né? Ele cria muito para os outros, mas recebe pouco. Sim. Não, o que eu falei do Ener Valencia foi bem claro, né? Eu concordo que jogou bem. Eu disse que nesse jogo faltou um quê de Cano e um quê de Soares, que é aquela decisão rápida na hora de matar, né? O gol contra o Bolívar lá, lembra como é que foi? Ele dá uma ameaçadinha, em questão de 2 segundos ele bate de novo, pegou o goleiro no contrapé. Tá? O segundo gol que ele fez aqui no Beira-Rio, ele corta para a direita e bate, cortou e bateu. Eu acho que esse detalhe faltou para ele. Ele só teve um lance, que foi aquele chute que o Fábio defendeu, que, diga de passagem, tu fala tanto em goleiro, né? O cara com 42 anos pegando o que esse goleiro tá pegando. É verdade. Né? Ele é um goleiro realmente que dá uma segurança total. Eu acho que faltou isso pro Ener nesse jogo. Concordo contigo que às vezes chega pouca bola para ele. Né? Mas assim, faltou aquele feeling de, não sei se era confiança ou coisa e tal. Nesse lance, então, que o cara pisou na bola, ficou claro. Né? Ele parou, pensou, foi atrasar para o Patrick na perna esquerda, se não me engano, né? Que já tinha dado uma que o Patrick não bate de perna esquerda, tanto que é verdade, já perdeu um monte de gol com a perna esquerda, a direita é diferente, né? O Ener Valencia não é um jogador de área, né? Ali ele não é tão bom jogador quanto lá fora, que ele tenha espaço para jogar, pra atacar a área, né? Aí ele ataca a área, ali ele é bom, ali ele tem muita velocidade, ele dribla muito, né? E usa bem o corpo, então é uma diferença, né? No espaço ele joga muito. É por isso que, inclusive, no Fenerbahçe ele jogava com o centroavante do lado dele. E quando ele veio para cá, o pessoal estava achando que ele ia jogar com o Luiz Adriano junto. Graças a Deus não se concretizou. Essa foi outra felicidade minha no jogo do Fluminense, contra o Fluminense também, que o Luiz Adriano não foi colocado em campo. Isso foi uma das minhas comemorações. E sobre o Hugo Malo, eu gosto muito do Hugo Malo, acho que foi uma baita de uma contratação. Eu só acho que se era para o Hugo Malo atacar, então tinha que ter colocado o Bustos em campo, que aí nós ia fazer um salseiro pro lado deles ali. O Bustos nas costas do Marcelo e pelo lado do Felipe Melo ia dar um calor neles que é eu acho que o Malo se saiu muito melhor de zagueiro, porque ele fica de frente, não precisa ir e dar um bote, ele não errou nenhum bote. Concordo contigo, do que um lateral. Lateral ele ganhou em jogada na frente, mas aquela bola, bem, aquele primeiro lance do Keno ali pela esquerda, que ele passou por 3, ele tocou a bola e estava 3, 4 metros atrás do Malo e do nosso zagueiro, o Vitão, e ele chegou na frente, né? Que foi que falou que foi na pontinha do dedo do Rocher. Né? Não, se tu não tem um programa que chama Trocação? Olha, isso saiu lá, né? Tava trocação total. Porque na verdade foi isso que aconteceu, né? Quem defendia bem atacou melhor, quem atacava melhor defendeu melhor. Isso. Enquanto eles estão faceiros, eu estou preocupado com o nosso time, sabia? As informações que eu recebi ontem. O que houve? Bom, as prioridades do Grêmio. Tu viu o presidente falando?
Não. Um lateral esquerdo. Tá. Pro ano que vem, né? Uhum. Um meia de ligação. Tá. 2 homens de lado e um centroavante. Vai renovar com o Kahneman e com o Jeromel e vai ser a dupla de zaga do ano que vem. E o goleiro, o Larga Bebê ali. Mas esse Grando ele não vai ser vendido? Não, foi confirmado, vai ser renovado o contrato, aumentado o salário e vai ser o goleiro do ano que vem. Então, mas de onde que eles tiram isso, hein? Como é que eles conseguem renovar com o Grando? Eles vão fazer um novo contrato porque ele está sendo pretendido por outras equipes. Que manda por força e luta. Mas manda bem. Então eles vão renovar para poder vender. Porque senão mas será que eles não fazem uma comparação com, por exemplo, o goleiro do Fluminense, o goleiro do Inter? Os caras, cada jogo, fazem 2, 3 defesas que salvam os times. E eu vi agora contra o Palmeiras um grande jogo do Grande. Vi agora contra o Palmeiras que realmente ele fez um grande jogo, né? Agora, por falar em Palmeiras, que é o outro que vem lá do outro lado, eu não sabia que o Dudu faz tanta falta assim pro Palmeiras. O jogo do Palmeiras era todo ele em cima do Dudu, né? Ele vem de trás com 2 linhas. Mas eu não tinha essa ideia de que ele era toda essa representação do Palmeiras. Né? Mas o Palmeiras é dependente dele. Não, e aí tu tem um técnico com a soberba que tem esse Abel Ferreira. Um técnico que, combinar. Ele se acha, né? E se é pra tu jogar, tu estruturar teu time em cima de um jogador, não precisa trazer o cara de Portugal, como né? Porque o Palmeiras se modificou a forma de jogar. Eu só vi aquele rapaz da camisa 10 no meio, como é que chama ele, que é bom jogador. Veiga. Jogou sozinho. Tentando. É o Zé Rafael e o Veiga, né? O Zé Rafael dando combate. Mas eu acho que o Zé Rafael nem jogou esse jogo. Jogou. Mas não deu para ver. O Veiga que tentou resolver o problema. E o outro da frente, o rápido, que veio do Atlético Paranaense, como é que chama ele? O centroavante, o Rony? O Rony desapareceu do jogo. E tu vê que a minha esperança, né, de aguentar esses colorados era o Boca. E o Boca acho que se foi ontem. O Palmeiras que vai matar o Boca em casa. Sei. Mas quer jogar comigo jogar almoço para quinta-feira que vem? Eu aposto no Boca. Viu? Os argentinos jogam com o regulamento. Lembra que eles sempre falaram? Jogam o regulamento debaixo do braço. Eles não vão ter vergonha de vir aqui, né, lá no Allianz Parque lá, e botar todo o time atrás da linha da bola e jogar por uma bola. E vão morder, e eles mordem tudo. Dos 4 semifinalistas, é o melhor defensivamente. Sim. Disparado. Não é pouca coisa, é muita diferença dos outros defensivamente. O quase gremista Cavani, será que não salva lá na frente? O Cavani tem uma coisa que tem uma característica que ninguém tem aí. É a bola aérea dele. O que ele sai do chão, o que ele cabeceia, e ele é muito rápido dentro da área e tem uma visão de jogo muito grande. Só que está muito mal acompanhado. Não, e aquela informação, o Cavani ontem jogou diferente, né? Ele jogou quase como um camisa 10 ali. Exatamente. O 9,5, né? Não é nem 10 nem 9. Ele ficou ali e botaram um outro centroavante para jogar do lado dele. Ele saía muito da área. Ele perdeu muito. O Boca Juniors perdeu muito. Eu não entendi por que o Teste começou a falar do Grêmio e só deu uma pinceladinha e foi lá pro Boca. Vai ter nova batalha. É que o Boca era a minha esperança. Vai ter nova batalha agora do Castelão amanhã. Porque se o Fortaleza ganhar do Grêmio amanhã, ele entra na briga pelo título. Né? Mas o Fortaleza vai com as reservas. Ele vai enfrentar o Corinthians no meio na terça-feira. O Fortaleza vai com as reservas. Mas se ele ganhar amanhã, ele chega a 41 pontos ali, ele começa a entrar na briga. Eu tenho dito. Se o Inter perder amanhã, cai para a Série B também. Se não ir no C, né? Se nós ir pro C. Diminuiu lá embaixo dele, com a vitória do tá São liberado, Paulo. Pode perder amanhã, Cudê. Não tem problema. Tu não me bota titular amanhã, Cudê. E o Bahia pega o Flamengo no Rio, né? É bem complicada a situação do Bahia também. Está se complicando, né? Com o momento do Santos, né? Um cheirinho de Beira-Rio lá no B lá, hein? Ai. Aconteceu na história já um time ser campeão da Libertadores e rebaixado no mesmo ano. Mas é que vocês gostam de fazer história, tanto que Não, tô perguntando. Não, mas não foi deboche, eu perguntei de verdade. Será que já aconteceu na história? Eu acho que não. E tem alguns jogos interessantes nesse final de semana, né? Por exemplo, tem um clássico, São Paulo e Corinthians. O São Paulo indo com ressaca ainda, o Corinthians precisa ganhar.
Tem Santos e Vasco, né? Os dois ali desesperados, e é na Vila Belmiro. Os dois desesperados. O São Paulo jogou com o time reserva. O Santos. São Paulo jogou com o time reserva contra o Curitiba naquela. Sim. Tem Cruzeiro e América, clássico lá em Minas, né? Me diz uma coisa, Sérgio, tu que é gremista, tu acha que o Cavani seria o cara pro lugar de Soares? Eu gosto dele. Tu sabe que surgiu uma informação ontem na Argentina, né? Que o Grêmio estaria sondando. Porque esse tipo de jogador, eles se entregam em duas situações, né? Fora do campo e dentro do campo. Porque eles são muito inteligentes para jogar. É que, por exemplo... Diferenciado, né? O Boca tá sem... Não tem companhia pro Boca. Né? O Boca do meio ali, dos volantes para trás, ele é perfeito. Inclusive, lá dentro do gol, eu acho o melhor dos 4. Aqueles dois laterais do Boca. O que jogam aqueles caras? O Fabra na esquerda e o Advíncula na direita. Estão muito bons. Muito bons. Muito bons. E tu renovaria com o Jeromel 1 milhão por mês para jogar 45 Não, mas não vai ser 1 milhão. Não, essa informação tua é da onde? O salário dele hoje é 1 milhão. Não, mas ele vai renovar por 300. Bom, aí, ele vai renovar por 300. Porque ele jogou 45 minutos em um ano, né? Que ingratidão de vocês, né? Ele se machucou em outubro. Que ingratidão. Ele se machucou em outubro. Passaram a vida toda aí, quantos anos aí? Jeromito, mas eu não sei o quê. Eu acho que tudo tem ciclos. Eu acho que ele é um ídolo, né? Tem ciclo. O Fernandinho foi o cara do Manchester City por muitos anos. Quando chegou a hora que não deu mais, vão lá, faz uma homenagem, um jogo de homenagem, eterniza a camisa, joga fogos e manda o cara embora. Felipe Melo no Palmeiras, o Palmeiras chamou Felipe, deu pra ti, deu o teu parte. O Grêmio ainda é dos poucos times que valorizam esses ex-jogadores, porque olha o que entrou de ex-jogador aí dentro do Grêmio aí, né? É uma veiarada que Deus o livre. O Internacional, os ídolos dele estão tudo tomando canha aí, jogando nos veteranos aí. O Saviani quase contratou aí, vocês viram? Como é o que fez o gol lá com o Gabiru andava em Santa Maria, na Figueira aí, né? Tava aí. Tomando trago aí. Tomando trago, né? Ele não pode ver uma Copa. Mas não é a Copa de Taça, é a Copa da... Eu tenho uma sugestão de contratação de centroavante para o Grêmio. Para o Inter não, porque o Inter está bem de centroavante. Para reserva é muito caro. Eu não gosto de reserva caro. Reserva para mim tem que ser barato. Mas o Grêmio podia ir atrás do Benedetto. Já foi sondado várias vezes no Inter. O Benedetto hoje é banco no Boca Juniors. Um cara desse não gosta desse ficar esquentando o banco. E parece que ele entrou Grêmio ontem, né? entrou bem até. Se o Grêmio chegar com uma proposta boa ali, claro. Perdeu o gol de cabeça. Não foi ele ali, né? Quem foi que perdeu aquele gol de cabeça? O cara cabeceou muito mal. Se eu não me engano. Era para matar o jogo. Mas o Cavani, por exemplo, claro, ia ter uma repercussão fora de campo muito maior que a do Benedetto, ia vender muito mais camisa, reposição quase perfeita para o Soares. Mas esportivamente o Benedetto ia ser interessante para o Grêmio, hein? Porque o Grêmio, por exemplo, falou-se em o Grêmio investir naquele jogador do Flamengo lá, o Bruno Henrique, né? Mas ele não é o marketing que o Grêmio precisa. O Grêmio, o que ele falou, perfeito, o Grêmio precisa do marketing. Como foi. Não, e é necessário, porque ele sabe o retorno que deu, né? Sim, como foi. Por isso que eu acho mais. Passou de quantos sócios para quanto? Isso, por isso que eu acho que hoje, por exemplo, o Benedetto daria mais retorno dentro de campo. Não, se vocês querem marketing, tem um jogador que ainda é maduro. Se querem marketing, tem um jogador que ainda é maduro. O maior marqueteiro tem no futebol brasileiro hoje. Tem aquele chileno lá, né? Eu gosto daquele chileno. O Davidson, aquele. Tira o cara mais complicador que tinha. Agora ele abraça todo mundo, né? Agora é o bom moço. Vai lá e abraça um, abraça outro, faz carinho, coisa e tal. Como é que é o nome do chileno aquele que é muito bom jogador? Alex Sanches. Alex Sanches. Sim, mas será que daria o impacto de um Cavani? Esses caras que vêm da Europa aí, todos eles chegam e abalam. Olha o Payet no Vasco, né? O problema não entendi essa contratação. O problema é do impacto do marketing, né? Que eu digo, né? Claro. Porque o Grêmio tem que manter, porque as empresas se propuseram a continuar investindo, mas desde que seja alguém que dê um impacto de retorno, né, para eles. Então, por isso que às vezes pode ser um jogador que seja bom dentro de campo, mas não seja bom de marketing. Xavier, por exemplo, é um marqueteiro, que não joga nada, mas na verdade, esse que veio para o São Paulo, ele está fazendo um marketing fora e dentro do campo, né? O Lucas. Joga muita bola. Né? E graças... Mas esse é um gurizão na carreira, né? É que o Grêmio está contratando jogadores de 30, 40 anos. Já, né? É que o Lucas veio porque é o São Paulo, né? Foi onde ele se formou e tal, daí é mais fácil.
E ele começou mal quando voltou, né? E o Neymar vem pro Santos ou não? E eu fiquei feliz, Flamengo. inclusive, de ver Pois que... olha, pro Flamengo, acho que o Santos tá mal, né? Porque o Neymar não vai durar lá. Ah, sim. Não dura lá, não. Os caras não. Lá, Mas se ele ficar 6 meses lá, ganhando o que ele tá ganhando por dia... Mas os caras querem resultado. Vem embora, bota na poupança... Lá os caras querem trabalhar. resultado. Lá os caras querem resultado. Mas o Flamengo, eu não sei se não está na fase de decadência já, hein? Financeira e... Não, financeira técnica. nunca eles vão estar. Mas eu acho que eles gastaram muito, hein? Não, eles Não gastam. faz anos que a gente vê o Flamengo gastando Mas eles um têm monte, que gastar a maior bastante dívida porque aí. eles arrecadam. Eles arrecadam demais. Agora, não, depende, né? Se o Tite vier mesmo pro Flamengo, aí o Tite é do tipo de cara que arruma a casa, né? O que ele fez na CBF foi louvável. A CBF era uma zona, e não tô nem falando zona de bagunça, é aquela zona mesmo que a gente conhece. Quer dizer, que a gente ouve falar, né? A CBF era uma zona. Ó, Ademir, corta essa parte dita que vai dar pra minha casa. A CBF era uma zona e o Tite ajeitou. E o Tite no Flamengo, eu tenho até medo do Tite no Flamengo, é capaz de tornar o Flamengo o Real Madrid do Brasil. Eu tenho medo. E falar em Jânio e o Luan, será que fica ou não fica no Grêmio? Eu não sei. Será que já foi visitar a tia... aquela no que mínimo. tu conhece lá, que eu não sei No nem mínimo. sei nem A como é o tia nome Carla, dela. né? Ele sabe. Eu nem sabia A tia o nome Carla é dela. Eu ouvi colorada ou falar de uma gremista? tia lá. Cara. A tia Eu acho Carla que é é colorada. colorada, que ela acabou com Não, a que vida se ela, do Luan. se ela conhece for uma coisa colorada, chamada ela internet? puxa o Luan, né? Se ela for gremista, ela vai embora. Vai mídias pra sociais. casa. Vai embora. Tia Carmen é a pessoa mais famosa lá Eu do... sabia que né? tinha uma tia lá, mas sabia o Aquele, nome aquele dela. narrador e vestido cantor da Poderosa lá, vi falando nela, fica, né? O Pedro Ernesto só fala Natal de Tia Mas Carmen. eu acho que é colorada, que ela acabou com a vida no monte. Né? Ela acabou com a vida do André no Grêmio, acabou com a vida do Luan no Grêmio. Por isso que eu perguntei se ela é colorada ou gremista. Se ela for gremista, quando o Luan aparecer lá, ela manda embora pra casa. Vai pra casa, guri! Mas dizem que está dando resultado, Luan, né? Diz que parece que estão pensando em renovar, né? Ah, cara, mas em campo ele não entrou ainda, né? Eu acho mas que é isso- muito tempo parado, né? Muito tempo parado. E o Grêmio, na fase em que o Luan chegou, o Grêmio teve uns resultados negativos, né? Teve uma pressão em cima do Renato, a torcida cobrando. E aí não é momento de colocar, né? Mas ele tem futebol para jogar no Grêmio. Se ele realmente se comportar como dizem que está se comportando, ele tem futebol. Ele, em 2017, foi escolhido o melhor da América. Né? Sim. Não, e jogou, ele né? mostrou que tinha, E né? jogou, Se né? jogar um terço que jogava, já ajuda. Não, mas ele tem essa qualidade. Ele tem essa qualidade. O meio de campo do Grêmio, com aquele jogador que o Renato é apaixonado, que resolveu que é meio de campo, agora Qual deles? aquele que o Grêmio vai renovar. O agora. Natan? Não, o outro, aquele, o pior aquele. Pior ainda que o Natan. O que já foi ponteiro, já foi centroavante, já foi tudo. Ferreira? Não, um que o Grêmio trouxe Galdino? agora. Galdino. Galdino. Galdino no meio de campo também. O Aí Galdino, quer o matar, Galdino é né? holandês. Mas joga em todas as posições ele de lá na frente, eu gosto dele. Eu não acho ele mau jogador, não. Não, mas meio de campo, Galdino. Não, meio não. O né? Renato inventou que era meio. Mas na frente eu gosto dele. Eu acho um jogador assim que De força, tem, de força. aquela esquerdinha dele conversa bem. Eu ainda fico com a minha convicção do futebol, que assim, quando o time está bem, né, tudo se encaixa. Olha o exemplo de Botafogo. Quem é o craque do Botafogo? Não tem. Não tem. O próprio Fluminense. Quem é o craque do Fluminense? O nome mais conhecido é Ganso. Porque o resto são jogadores... É o Cano. Não, mas o O Cano... Fluminense é o Cano e vocês vão entrar pelo Cano, né? o que, no co, no ki, no Não, cu. mas não é assim. Se tu olhar, bota um Fluminense, bota um Flamengo. O Cano. O Flamengo, com estrela que vem. Né? O próprio, citou o próprio Palmeiras. Um time que depende de Dudu, desculpa, o Dudu não é um craque. Eu vi o Dudu, eu disse no início do ano, o Palmeiras me impressiona pela velocidade que impõe. O Palmeiras é um time elétrico, de repente saiu o Dudu, o time se perdeu. Mas não é como o Flamengo, que tem ali Gabigol, não sei o que veio. O exemplo de quando o time está bem, vai em caixa. Eu não vejo o Grêmio, e agora eu vou falar aqui com despido de qualquer emoção, eu tenho dito sempre, são detalhes do jogo. Não vejo o Grêmio como um time que tem muito para... É aquela coisa, é gol. Nós não estamos discutindo aqui o Inter perdeu o gol. E eu sigo dando exemplo. Grêmio e o Bragantino, tiveram 2 chances, não fez gol. Grêmio e Palmeiras, teve uma chance e fez. Essa é a diferença. E eu acho que o futebol brasileiro está numa mesmice, sabe? E tu falou em CBF. Eu há muito tempo não acompanho a seleção brasileira. Eu também não. Né? Eu acho que num país em que o Dorival é campeão da Copa do Brasil, é o melhor técnico hoje,
e me levam, por melhor que seja, Fernando Diniz, carioquice de novo. E olha quem ele convoca. A primeira coisa que convocou foi o jogador do Fluminense. Eu acho que um técnico não deveria convocar jogador do seu time. Técnico, se ele vai para uma seleção, ele tem que sair do seu time e pensar na seleção. Não se serve dois senhores. Isso aí é coisa de amador. Não se serve dois senhores. Amador. Não se serve dois senhores. Isso eu aprendi na vida, né? Então, assim, volto a insistir. O Campeonato Brasileiro está aberto. Temos 45 pontos para disputar. Do 40 pontos para cima vai ser o campeão brasileiro. E eu disse que os 2 jogos importantes eram Botafogo e Atlético. Botafogo e Corinthians perdeu os 2. Então, tem chance, porque 2 vitórias aí, faz 6 pontos, está lá em cima, 2 derrotas. Eu também acho. Assim como eu digo que do Goiás para baixo está os 4. Não vejo o Inter correndo risco. E o Inter vai pensar em Campeonato Brasileiro pós dia 4 de outubro. Aí tem um mês para preparar, ou vai estar ressacado e vai ter que correr atrás, ou vai estar na final e vai buscar alguns pontos aí para subir. Agora é só no Brasil mesmo, né, para esse Fernando Diniz ser treinador da seleção brasileira. O cara não tem currículo. Qual é o currículo dele? Foi campeão onde, né? Mas, exatamente, o que ele ganhou para ser treinador da seleção brasileira? Qual é o que precisa um treinador para morar no Rio de Janeiro? E não é só isso, exatamente, não é só isso, porque ele teve oportunidade em muitos times grandes, só e não time deu bom. certo nenhum. Ele treinou o Atlético Paranaense, ele treinou São Paulo, inclusive o Inter meteu 4-0 no São Paulo, dentro do Morumbi, com o Fernando Diniz na Casa Mata. Né? Lembram disso? Agora ele foi pro Fluminense. Só ali no Fluminense deu certo que ele conseguiu contratar os jogadores, as peças certas, e ele deu sorte de surgir um André ali, porque não é qualquer primeiro volante no Brasil que vai fazer o que o André faz. A imprensa cria nomenclaturas lá, criaram o Diniz. Não, e outra coisa, né? Toque bola. Mas ele ganhou o Cano lá, né? O Cano não erra gol, cara. Savian, todo jogo faz gol. Nós conversamos aqui esses dias ainda. Quem era o melhor técnico do Brasil em 78? 78 era o Minelli. Quem foi para a seleção? Foi o Coronel, aquele lá, o que acabou morrendo depois. De 78 era foi o que era do exército lá e coisa e tal, era amigo dos homens lá. Puxa vida, que acabou morrendo. Tá, mas não foi que o melhor. Que me deixou Falcão e levou Chicão. Isso aí. Né? Não mexe no museu, né? Nós temos 5 minutos. Vamos pensar na rodada que vem. Falou em zona, me lembrei em Galo, o Atlético e o Inter. Tá, e aí, o que vocês acham? Começa? Eu acho que mesmo com os reservas, o Inter pode ganhar o Atlético Mineiro em casa. Atlético 2-1. 2-1. Sérgio? Eu fico no 1-1. 1-1. Hoje é? 1-0 pro Inter. 1-0 pro Atlético Mineiro. Tá bem. Tomara. Eu quero ser um cara. Por que só pergunta do Inter? Eu quero ser um cara que quero fazer parte da história. Fortaleza e Grêmio. Um time campeão da Libertadores e na Série B. Fortaleza e Grêmio, que tu não fala. Eu quero fazer parte da história. Tu acabou abolindo? Não, por enquanto estamos falando no Galo e no Inter. Tá, mas o jogo do Grêmio é antes do que o Galo do Inter, pela ordem certa. Não, mas é que o Inter está em alta. Tu tá fugindo da luta. O Inter está em alta. Tu já aposentou o Jeromel, que era o Jeromito. Tá louco. Tu é um cara que não gosta do teu time. Fortaleza e Grêmio. 0-0. Eu fico de 2-1 pro Grêmio. Lembra que eu acertei o resultado de Grêmio e Palmeiras, né? Sim. Ganha o Fortaleza. Eles não vai perder a chance. Eu acho que dá 2-0 pro Grêmio. Vai ser um jogo mais tranquilo, eu acho. O Fortaleza vai vir com todo o time reserva e o Grêmio tá em crescente. Já está confirmado que eles vão assim? Já. Time reserva. E aí o Grêmio está em crescente, né? Posso só fazer para descansadinho também, né? Sim. Descansadinho. Vão jogar no meio da semana de novo. Descansadinho. Antes da gente encerrar, falar um pouquinho de Grêmio. Eu sou colorado, mas eu gosto de futebol, então não tem. Quando eu analiso o Grêmio, eu tiro a minha coloradice. O pessoal exalta muito o Vila Sante, né? Eu acho ele um baita de um jogador, mas vocês sabem que eu tô começando a achar que o problema do Grêmio é o Vila Sante, que ele me lembra muito, dadas as devidas proporções, ele me lembra muito o Guinhazu, que quando o Guinhazu jogava de primeiro volante, era um Deus nos acuda, a gente não conseguia ganhar de ninguém, porque ele simplesmente saía correr pelo campo, que nem louco. O Vila Sante não pode ser primeiro volante. Mas é um baita jogador, não tem mas ele primeiro não volante. pode ser primeiro. Mas o Grêmio não na tem base, primeiro não volante. Faz alguma coisa. Não, o pessoal está desesperado achando que se vender o Vila Sante vai dar problema. A defesa eu acho que vai se obrigar. Para ter o Vila Sante tem que ter um primeiro volante. Né? Não, o Grêmio não tem primeiro volante. Tem que ter um o Grêmio volante. não tem primeiro volante. E eles não estão pensando em contratar o volante. Qualquer coisa é isso que preocupa.
Mas quando tu diz que o Grando vai renovar e vai ficar, eu não vou me admirar que eles não contratem um camisa 5, né? Porque não tem. É bem isso que tu coloca, não tem volante. Um cara que fique na frente da área ali. E o Renato sempre pediu no primeiro volante, até que tiraram todos. É por isso que ele ficava com os Santos, aquele. Thiago Santos. O Thiago Santos e mais esse que foi pro Cruzeiro, que são volantes. Silva ali. Silva. Então eu. E tem uns jogos interessantes no final de semana, né? Por exemplo, Palmeiras, que pepino que tem. Tem um jogo na quarta-feira e vai lá pegar o Bragantino lá. Vai tomar o rodízio. Fluminense, tem jogo com o Inter e vai pegar o Cuiabá. O único time aqui, para mim, que está aqui bem sangue doce é o Atlético Paranaense. Apesar de pegar um clássico Curitiba. Clássico, sabe como é que é. Mas aí, conforme esses times perderem, embola tudo, né? Porque daí o Bragantino vai a 43, o Atlético Paranaense sobe para 43 e começa a chegar perto ali, né? Eu não vi o Botafogo quem é que joga. O Botafogo joga em casa. Na segunda-feira, né? Já é beneficiado, né? Joga com resultado. Mas ou é bom ou é ruim, que ele pode jogar na pressão. Porque se o Grêmio ganhar, chega a 5 pontos dele. Mas esse nem Goiás é enjoado fora de casa. Se o Grêmio ganhar, se o Palmeiras ganhar, se o Bragantino ganhar... Olha ganhasse, só a pressão que ele vai jogar. Viu? O Goiás é enjoadinho fora de casa. Complicado, sim. Ele o Goiás complica em casa, ele complica. Tá, mas tu não me respondeu a pergunta que eu te fiz. Tu queria um marqueteiro. Davidson não é um bom marqueteiro para vocês? Não, mas não vai querer comprar Davidson. Porque o Davidson era um dos caras mais bagunceiros que tinha, né? Arrumava confusão em todo lugar. Hoje ele é o seu Santo Davidson. Ele abraça vai lá, ele acalma time, acalma briga. Tu trazer o Davidson não vende camisa. Claro, tu vai vender mais camisa. Tu entendeu a minha colocação, né? Pode dar resultado dentro de campo, não dá fora de campo, porque o Grêmio tá precisando. Mas fora que é maluco, né? O Davidson ele levantou bem essa hipótese do Davidson mesmo. Ele mudou totalmente. Eu acho que vai virar pastor. Eu acho. Você já não é, né? Ele tá enganando muito, sabe? Porque o Davidson ele entrava em jogo, dava confusão. Hoje eu vejo vai lá, abraça, ele acalma o jogador, ele chega tá treinando já, né? Meu amigo, quando largar a bola. Quando a água bate na bunda, o cara era centroavante do Palmeiras, campeão de Libertadores. Foi parar no Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, foi parar no Cuiabá, o cara falou assim, opa, futebol eu tenho, o que eu fiz de errado? Então, pra eu estar aqui no Cuiabá, não tô num São Paulo, não tô num Flamengo, não tô num Palmeiras, não tô num Grêmio. Entendeu? Daqui a pouquinho o cara se ilumina, né? Porque... mas diz que ele fez um grande casamento, uma pessoa muito... também isso que ajuda. Tem trabalhado muito com ele, sabe? Recuperando ele, tá recuperando, e ele fala muito, e ele fala isso. E ele fala isso, e é importante, né? Quem uma mulher, ela... Vamos escrever o Luan aí numa agência de matrimônio. Nessa hora que me passaram aqui no meu WhatsApp. Isso é pra sacanagem. Mas, Sérgio, eu acho que nós vamos ter que vender muita esteira aí para os gremistas para aguentar o coração com Grando, Kahneman e Jeromel. Não, mas isso aí não existe. Isso aí não vai acontecer, eu acho. E o que vocês acham? O Mano Menezes assumiu o Corinthians, né? Porque o Mano Menezes saiu do Internacional, ele estava lento demais, né? Ele não tirou nada do time esse ano. Como treinador, é um grande vendedor de boi, né? Porque esse ano ele não conseguiu dar uma cara. O cara que Expo Inter vai querer treinar time hoje, pelo amor de Deus. É que nem o Felipão. Ele não conseguiu dar uma cara pro Internacional, né? E agora pega um Corinthians com problemas, né? Lembrei agora, sabe? Sebastião Lazzaroni. O Lazzaroni, isso mesmo. Capitão do Exército. A Copa de 78 é a da Argentina, né? Aí ele pega agora o clássico contra o São Paulo. Né? E não tem que popar muito, não, porque o São Paulo, o Corinthians também está lá embaixo. Né? E depois pega o Fortaleza lá, tendo que buscar resultado. Depois pega o Flamengo. Né? Depois pega o Atlético Paranaense. É uma via cruzes. Mas que ele tá louco. Vocês viram uma entrevista do Cabrini? Estava gerando aí no Cabrini, aquele repórter famoso. Não vi. Então, eu recomendo assistir, eu recebi aqui, falando sobre a seleção brasileira. Mas daí a seleção. Aí ele começa a citar, né? Pena que só cita e pouco sai de lá, né? Sobre isso, sobre o que é a máfia ali dentro ali de empresário, tu bota o meu, porque a empresa patrocina e coisa e tal. É por isso que desde 82, Tess, com todo o respeito que eu tenho pelo meu Brasil, vou estar sempre no Brasil, seleção brasileira de futebol, eu não assisto. Sempre foi assim. Qualquer jogadorzinho de Rio e São Paulo vai para a seleção. De fora de Rio e São Paulo, cara, tem que estar acima da média muito alta e não leva. Tem que ir estourando. Hoje a gente tem um gaúcho na seleção por causa daquele que é de Porto Alegre, que joga fora, número 7 do Brasil, que eu não lembro o nome dele, que faz gol.
que é de Porto Alegre aqui, que é gaúcho. Só senão não estaria lá. Rafinha? Não lembro Rafinha? Rafinha do Barcelona. Barcelona. Mas aqui, quando eu estava aqui, o Mano Menezes, ele fez alguns comentários que o Corinthians é muito ajudado pela arbitragem. Nossa. Queimou o Corinthians e tal. Eu vou falar disso agora. Ontem eu ouvi o comentário do Neto. O Neto está contra ele, cobrou isso dele. Não, mas é o cara que fala do Corinthians e estão trazendo para cá. Sabe que o cara com o Neto nas costas, o que ele fez com o Tite. Agora, o Corinthians é uma agremiação que parou no tempo, né, tia? Todo mundo se reinventando, tentando dar um fôlego aí. Até o Grêmio mesmo, por mais que seja o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho é um técnico que tem ideias novas e não se prende, não se agarra nas coisas. Se ele tiver que mudar o time, ele muda e tudo mais. Daí o Corinthians deu um probleminha ali e trouxe o Vanderlei Luxemburgo. Aí não deu certo o Vanderlei Luxemburgo, traz o Mano Menezes. Parece que eu tô preso na década de 90, cara. Que eles não refrescam as ideias, não tentam mudar as coisas. Aí o reforço do Corinthians é o Renato Augusto, é o Giuliano. Meu Deus, é parar no tempo, mas é que um time que joga com 12 todas as partidas fica mais fácil, né? Eu tô curioso para ver esse jogo de terça-feira lá contra o Fortaleza. Eu tô curioso para ver como que o Fortaleza vai ser prejudicado. Que vai ser, ele vai. Eu só quero saber como. Se vai ser por pênaltis, se vai ser por impedimentos, se vai ser por expulsão. O jogo Fortaleza é pela Sul-Americana? Tá, mas tem que ver se a arbitragem vem de fora. Se vem de fora... No primeiro jogo o Fortaleza já foi prejudicado, mesmo sendo daqui ganha esse monte de dinheiro, dá essa confusão, imagina os que vêm de já fora. Já tem finalista, né? O LDU, né? LDU, né? Tá esperando, foi 3-0 o primeiro jogo. Já que tu falou em VAR assim, eu acho que o VAR no jogo do Inter e Fluminense é aquilo que é o VAR, é o que acontece no vôlei. Para quando é que o VAR entra no vôlei, solicitação? Naquela bola na linha, né? Um toquezinho. Ali que o VAR tem que entrar, que não tem como tu decidir, aquele gol do Inter tem que decidir. O gol também do mercado, só o VAR viu, a gente não é para entrar qualquer hora o VAR que está complicando. Momento decisivo, é assim, no tênis é assim, né? No futebol americano é assim. Mas ele não entra, o VAR não entra, o VAR só entra praticamente nos lances dentro da área. Por exemplo, nessa que o pessoal reclama que não houve a falta no jogador do Internacional, em que foi expulso o lateral direito do Fluminense. O VAR não pode entrar porque é um cartão amarelo. Se fosse um vermelho, ele poderia ter entrado. Ou se de repente uma falta lá, sai um gol aqui, ele pode parar, entende? Sim. Mas ele não pode, ele só define lá dentro da área. Mas sobre o lance de mão, eu esqueci de falar durante o programa, eu queria me manifestar. Não tem nenhuma câmera, nem de VAR, nem fora de VAR, que mostra a bola pegando na mão do Mercado. Existe um ângulo, uma câmera que mostra a mão do Mercado na frente da bola. Isso não significa que tenha tocado. E não existe mudança de trajetória. A bola bate na testa do Mercado e vai reto no canto. Se tivesse relado na mão dele, tinha trocado a trajetória. Primeiro lugar, então, assim, o Mercado não cabeceou aquela bola, né? Ele bota a cabeça e a bola vai lá. Porque o cruzamento foi perfeito. Ele fecha os olhos e a bola passou pelo zagueiro. Mas o Mercado é um bom cabeceador, apesar da altura dele. Me chamou a atenção agora, porque me dizem que pegou nessa mão, que essa mão está mais na frente, né? A outra está aqui. Se pegasse nessa, tinha que desviar. A bola foi direto para lá, né? Então, E aí eles mostram muito aquela imagem que foi usada pelo VAR, com a mão assim e a bola aqui. Bom, mas eu também, então eu vou fazer uma foto com a mão assim, a lua aqui, e daí vamos dizer que eu estou tocando na lua. Pelo amor de Deus, isso não significa absolutamente nada, cara. Mas pessoal, tudo bem. Bom final de semana, vamos ver se nossos times ganham aí, né? Ver se o Inter ganha uma no Brasileirão. Será que o Beira-Rio não está alagado lá? Vai sair jogo no Beira-Rio? Mas tem uma drenagem excelente. Diga-se de passagem, o melhor campo do Brasil atualmente é o Beira-Rio. Isso aí não é... De grama natural, sim. De grama natural, o melhor campo é o Beira-Rio. E sobre alagamento, onde foi feita a arena da OS que vocês usam emprestado, é um local de alagamento também, ou esqueceu? Entrou o clubismo. Não, o Beira-Lago é pior que o... Onde é que foi construída a maioria de Dubai? Em cima do mar. Nós já estávamos na frente deles. A gente construiu um Beira-Rio antes de Dubai pensar e fazer resort e tal. O Inter sempre é contemporâneo. Vanguarda. Fui. Até a próxima.